Continuando o nosso sistema, nós vemos aqui que ainda não temos um index, né? Uma via inicial aqui para o nosso, para que o usuário chegue. Então, vou criar aqui o index.php e inicializar ele aqui. Para não perder muito tempo, vou só alterar aqui alguns itens, mas para não perder muito tempo, eu vou usar Bootstrap para fazer o front-end desse sistema, tá? Você que está assistindo não vai perder muito porque você vai ver eu montando esse front. Mas lembrando que o Bootstrap nada mais é do que um conjunto de classes prontas que você adiciona nos seus elementos do HTML. Aqui eu vou puxar primeiro os links para adicionar o Bootstrap. Eu vou fazer tudo via CDN, não vou baixar e instalar na pasta do projeto, não. Vai ser tudo via CDN. Então eu vou puxar aqui o CSS e o JavaScript do Bootstrap. Também daqui a pouco eu vou usar alguns ícones do Google Icon. Então eu vou pegar também o CSS dos ícones, tá? Então tudo via CDN aqui. Para inicializar, eu vou criar uma seção aqui que vai conter o conteúdo da página, que nada mais é do que uma tabela, né? Essa seção aqui, class, eu vou usar algumas classes que eu sei de cabeça do Bootstrap, tá? Não sei todas, mas vou usar algumas aqui para já dar uma formatadinha. Por exemplo, margem 3, né? Que dá aqui acho que um rem. Aqui dentro eu vou criar uma table. Vou escolher lá rapidinho. Eu vou pegar essa aqui, ó. Que é uma table, que é no modo dark, e ela tem as linhas delas, dá para fazer hover. Então eu vou jogar aqui minha table. Dentro dela eu preciso apenas montar as linhas. Então a primeira linha eu vou colocar os THs, né, os cabeçalhos das colunas, que basicamente é a coluna nome, né? E a outra coluna, a outra TH, ela vai ocupar o espaço, qual o span, de como se fosse duas colunas. Então, essa coluna de nome vale 1 e essa coluna de ADD que vai ser, né, ela vai ocupar o espaço de duas colunas. Então, aqui vai ser o ADD, certo? Só que depois eu vou modificar algumas coisas aqui. Por exemplo, isso aqui vai ser um link, vai ter um ícone, mas só para inicializar. A segunda linha, eu vou deixar só de exemplo aqui para a gente dar uma visualizada lá na página, tá? É um TD, né? Eu vou colocar de exemplo aqui fulano. E aí, por que que eu coloquei o co-span aqui do ADD que ocupa duas colunas? Ele me força a esse é o correspondente de nome, agora faltam dois correspondentes para o ADD. Quais são os dois correspondentes? TD editar e o TD deletar. Isso aqui, cada um vai virar um link para poder editar e deletar, mas aqui já vai ficar no estilo. Vamos ver lá como é que tá ficando. Olha aqui, ó, certo? Essa tabela foi a gerada. Então tem aqui nome, fulano, add, o editar e o deletar ocupam duas colunas aqui. Isso aqui será modificado porque isso aqui, quem vai preencher não sou eu. Quem vai preencher é o PHP. Vai multiplicar aqui pela quantidade de itens que eu tiver no banco de dados. E assim, como a gente ainda não tem a parte de criar e inserir itens no banco, seria uma boa estratégia usar um seed, né? Uma estratégia de seed, criar algumas seeds. O que é o seed? Né? É um conjunto de dados iniciais para seu banco, tá? Então eu vou colocar alguns nomes já pré-inseridos no meu banco para testes. Então tem aqui uh, search into pessoa, vou inserir apenas nome, values, e aí vou colocar alguns aqui. João, Ia, Paulo, Ana. Tá bom, esses aqui já tá suficiente.
É só executar lá no meu, fazer isso, né? Vou lá no meu gerenciador de banco de dados e executar essa seed, root YouTube, SQL e executo isso aqui. Ó, inseriu 4 linhas, vamos ver. Tá aqui, ó. Já temos na visão interna do banco de dados, nós temos aqui, nós sabemos que temos esse João, Maria, Pauliana, cada um com seu ID automático. E agora eu quero ler isso e jogar nessa tabela, né? Porque aqui é o banco de dados, aqui é o sistema que o usuário vai ter contato. Então, eu posso fazer o seguinte, só de exemplo inicial. Vamos ver aqui, ó. Como a listagem é feita no index, então aqui no topo do index eu vou inicializar um código PHP. Só que aqui eu tenho que abrir e fechar a tag, porque aqui abaixo eu tenho logo o código HTML. Então eu tenho que fechar essa tagzinha para limitar até onde vai o PHP. Eu posso fazer da seguinte maneira: simplesmente chamar a classe conexão, conectar, guardar o return que vem aqui com conexão. Então aqui esse objeto conexão, ele tem uma conexão criada lá pela aquela método que fizemos na outra aula. Através dessa conexão, eu posso tentar acessar o banco e listar esses itens. Como? Vamos lá. Vou criar aqui um SQL. Esse SQL ele vai representar um select tudo from pessoas, pessoa, né? Depois eu vou fazer aqui um STMT recebe o conexão prepare, né? Para ele preparar esse SQL para enviar essa consulta para o banco. Depois STMT vai executar isso, certo? Só que eu também quero receber esses dados em uma forma de lista, por exemplo, né? Então, uma forma de array para que eu possa ler isso e rodar com mais facilidade. E aí, esse STMT, eu vou colocar um fetch all, tá? Esse fetch all significa que todos os registros que ele encontrar, faltou ponto e vírgula aqui, serão transformados em um grande array. Eu posso até fazer um vardamp nessa lista e ver o que é que está recebendo, né, de resultado do banco de dados. Vamos ver lá. Um errozinho que aconteceu. Por quê? Eu estou usando conexão, mas ele não sabe de onde vem essa conexão. Eu tenho que fazer um require. Require once. De onde vem esse método conexão? Da classe conexão.php. Então eu tenho que informar aqui o meu PHP. De novo, opa, então temos aqui, ó, ele conseguiu trazer a lista em forma de array, um array de 4 itens, e aí tem aqui as chaves e valores listados, certo? Beleza, então nessa lista eu posso percorrer ela e visualizar o que está acontecendo, né? Preencher o meu front-end. Onde eu vou preencher meu front-end? Eu quero que cada linha do meu banco de dados se transforme em uma linha nova na tabela, ou seja, eu vou colocar ao redor dessa linha que representam os dados, não ao redor do título. O título, ele é uma linha fixa, ele não se repete. Quem se repete são as linhas posteriores. Então, eu ficaria aqui, ó. Eu vou abrir um for each no meio da página. Vou usar o método alternativo de escrita. Então, eu não vou colocar abrir chave e fechar chave, né? Eu vou abrir um for each e fechar aqui um end for each. Ponto e vírgula. Assim é uma forma alternativa, é como se eu estivesse transformando esse meio aqui num bloco, se eu estivesse abrindo a chave e fechando a chave. Essa é outra forma de escrever. Aqui no meu for each eu vou ler aquela lista que eu fiz, tá aqui, né? Então, lista. Para cada item da lista eu vou chamar de pessoa, então cada item é uma pessoa. E aqui embaixo eu vou preencher. Em vez de botar fulano, eu vou colocar uma tag de exibição do PHP, né? Que é a do igual.
eu quero exibir um item, eu posso botar essa tag resumida. Eu vou ler pessoa no nome da coluna que tem no banco de dados. Quem é que eu quero exibir aqui? O nome da pessoa, né? Então a coluna lá no banco de dados eu chamei de quê? Nome. Se fosse nome underline pessoa, eu teria que colocar em nome underline pessoa, mas foi só nome, tá? Então tem que lembrar que do jeito que eu escrevo aqui dentro, é a forma que está a coluna do banco ou o resultado do seu SQL, tá? Se você tiver colocado um alias, você vai usar o alias aqui. Enfim, vamos ver na página o que é que aconteceu. O único dado que eu estou querendo exibir é esse. Essas outras linhas vão repetir automaticamente, mas elas ainda não têm funcionalidade. Vamos ver aqui. Opa, gerou aqui, ó. Eu li do banco e exibi na minha página corretamente. Isso aqui não está legal. Eu posso melhorar essa forma de escrita. Eu posso criar uma classe pessoa, né, que é o objeto que eu estou querendo manipular, e essa classe vai guardar tudo aquilo que é responsabilidade da classe pessoa. Então, por exemplo, listar pessoas, adicionar pessoas, editar pessoa, deletar pessoa. Então, todos esses métodos eu vou guardar nessa classe. Então, vamos lá. Criar aqui a classe pessoa.php. Vou aqui incluir PHP. E aí vou começar a class pessoa. Primeiras propriedades, né? Então, a primeira propriedade é o ID e depois o nome. Eu vou usar aqui o encapsulamento da orientação a objetos. Encapsulamento que traz, né, uma separação, uma proteção a mais para as propriedades de uma classe. Então, private ID pessoa e private nome. Beleza. Agora, eu posso criar uma pública, né, static function listar, né, para listar todas as pessoas. Essa public static function ela é estática porque eu não quero criar objeto de pessoa para poder listar as pessoas. Eu posso simplesmente chamar pessoas e mandar listar todas elas. Porque eu criaria um carinha, um João, e mandaria o João listar as outras pessoas. Não, é um acesso direto. Pessoa, lista pessoa. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero trazer para cá para o listar o que eu fiz aqui, né? Então vamos lá. Eu só posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Recorto esse código. Esse vardamp eu não preciso mais, tá? Posso tirar. Aqui ainda vai ter código, depois eu vou voltar. Mas eu vou jogar aqui dentro do listar aquele código anterior, certo? E aí, no final, eu tenho que dar return, porque esse listar ele vai ser chamado, né? Ele não está sendo executado diretamente. Então eu tenho que dar return nessa lista. Era a única coisa que faltava aqui, tá? Então o processo é o mesmo e depois dá um return na lista para quem chamou esse método. Lá no index, eu preciso usar esse método para listar as pessoas. Como eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui dentro de um try-catch. Eu posso fazer o try-catch aqui também, tá? Qual é a ideia do try-catch? É justamente, caso dê um erro nesse processo, o catch ele mostra o erro, certo? Ele captura o erro e mostra o erro. O try-catch eu vou fazer aqui. Mudei de ideia. Try-catch. Então, fazer o try. O try você coloca tudo que você vai tentar fazer e que pode dar erro. E no catch você vai colocar do tipo PDO exception, tá? Porque é justamente as exceções do PDO que eu quero utilizar. No catch você vai tratar o erro ou exibir, no caso, né? Eu vou apenas exibir. Vou pegar aqui o echo get message. Então ele vai pegar a mensagem de erro e exibir na tela, basicamente. Certo? Eu não fiz nenhum tratamento específico para a gente ir mais rápido. Então aqui na página, eu nem preciso fazer mais o try-catch, eu vou fazer simplesmente lista, uma outra lista, recebe, pessoa, dois pontos, já que é estático,
listar. Pronto. Então, essa lista aqui ela está sendo preenchida com os dados. E como é o mesmo nome de variável, eu não preciso modificar nada aqui. Agora, aqui ainda há um erro. Se eu estou usando pessoa, ele não sabe de onde vem esse pessoa ou de onde vem esse listar. Eu tenho que informar meu código. Require once pessoa.php. Pronto. Agora ele sabe de onde vem o pessoa. O conexão eu não preciso. Por quê? O conexão a gente vai colocar lá dentro da própria classe. Porque aqui eu terei outras funções. Agora o que eu fiz alistar, eu vou ter o criar, eu vou ter o deletar. Todos eles vão usar conexão. Ó. Então eu posso fazer aqui no topo, require conexão.php. E aí não vai dar problema, porque toda vez que eles precisarem, eles vão saber que eles estão usando o conexão aqui que eu criei. A página só vai precisar da require em pessoas, porque ela só usa aqui pessoa, que é algo externo. Tá? Então, se eu recarregar lá a página, vamos ver se deu algum erro. Não, está tudo listando normalmente. Então, esse foi o primeiro passo. Nós estamos listando os itens na área, no index. Depois nós iremos fazer agora funcionalidades para esse editar, para esse deletar. Nós vamos fazer a funcionalidade do ADD, né? E as páginas, porque o ADD ele abre um formulário, o editar também abre um formulário. Deletar não, deletar no máximo a gente vai perguntar se o usuário tem certeza. Então é isso, até o próximo.